nome é Luciano Fausto Vieira, eu sou enfermeiro na Santa Casa de Araxá e no Hospital da Unimed. Com relação à pergunta número um, a gente tem convivido muito com essa situação de morte, né? A gente vê familiares perdendo seus entes queridos, né? Então, assim, a gente fica com medo, né? De perder algum amigo, de perder algum familiar, né? E a resposta do número dois tem sido muito estressante e cansativo, né? Então, assim, cada vez mais a gente tem pacientes mais graves, né? Cada vez mais a gente tem os hospitais mais cheios, né? Então, tem sido muito cansativo e muito esgotante para nós, né? E assim, psicologicamente, o número 3, né? Psicologicamente, no começo da pandemia, era um pouco mais difícil, né? Mas assim, parece que a gente vai acostumando com a situação que vai acontecendo, né? E a resposta número 4, eu tenho tentado pensar na família, curtir minha família, né? Passar tempo com os meus filhos, né? Para a gente esquecer, evitar de ficar vendo notícias na televisão com relação à Covid, com relação à pandemia, né? Tem tentado isolar isso, né? A 5, se a gente perdeu algum colega de trabalho pelo Covid, sim, né? Especialmente que a gente teve a perda de dois médicos, né? Que a gente até que não trabalhava com a gente, mas que já trabalhou, né? Mas que a gente infelizmente teve a situação de ter perda, né? De colega de trabalho, né? E assim, a 6 eu tenho lidado da forma como que eu tenho feito com a 4, né? Chegar em casa, curtir a família, me desligar dos noticiários, né? É difícil demais você ver tantas pessoas morrendo dessa forma que a gente está vendo, né? Num número tão exorbitante, né? Mas eu tento, a hora que eu saio do hospital, esquecer o que aconteceu lá no hospital e viver a vida aqui de fora, né? Que existe uma vida fora do hospital e existe uma vida fora daquela rotina que a gente tem lá, né? E assim, no começo tava um número 7, né? No começo estava muito difícil de controlar, né? A gente às vezes chorava, a gente tinha que ter uma rotina de ter que reconhecer o corpo com a família começava a chorar, a gente chorava junto, né? Eu já cheguei a chorar fazendo massagem cardíaca em paciente, que o paciente evoluiu a óbito, né? Então, assim, mas eu acho que talvez seja natural, vai passando o tempo, a gente vai acostumando e hoje a gente já consegue ser um pouco mais controlado com relação a isso, né? Mas ainda mesmo assim, de vez em quando a gente fica um pouco abalado, né? E como enfermeiro, a morte mais me marcou, né? Foi um paciente que, quando foi fazer a intubação dele, o paciente falou que colocava a vida dele em nossas mãos, né? E infelizmente a gente não conseguiu fazer a intubação do paciente. Era um paciente um pouco obeso, com o pescoço curto, né? Não conseguiu fazer a intubação. Esse paciente morreu durante o procedimento de intubação, né? Então, e assim, o que ficou marcado foi a frase que o paciente falou, que colocava a vida dele em nossas mãos, né? Infelizmente a gente não conseguiu cuidar dessa vida, essa vida se foi, né? Então, assim, foi uma situação que vira e mexe, eu relembro dela, tá? Para mim é normal, tranquilo, porque é a única certeza que a gente tem, é algo que a cada dia que passa a gente não ganha um dia, né? A gente, mas também não é uma perda. É um processo natural, de questões de crescimento interior, evolutivo, né? E que a única certeza que a gente já nasce sabendo que vai morrer. Os meus dias de trabalho durante essa pandemia têm sido puxado, sofrido às vezes, mas com momentos e períodos em que eu percebo que a gente tem
tem momentos assim de prazer, de alegria dentro do trabalho, né? E, e isso faz com que as coisas se tornem um pouco mais leves. Psicologicamente, eu tive que recorrer a um profissional, porque emocionalmente estava muito puxado para mim tudo que a gente estava vivenciando diante das mortes, né? Ver às vezes pessoas jovens falecerem de uma forma rápida e isso estava me deixando chocada. Mas eu tô conseguindo lidar com isso de uma forma melhor hoje. Tô pôr para fora faz com que melhora, né? Organiza os pensamentos internos. E isso tá fazendo diferença para mim. Então, procurei a ajuda de um terapeuta para me organizar e me manter o equilíbrio interior, porque por mais que a gente tenha isso de que a morte é algo natural, é algo que vai acontecer, né? A gente percebe que às vezes foge um pouco do que é natural dentro do que a gente trabalha, né? Assim, às vezes são mortes sofridas, que a gente vê muitas pessoas sofrendo demais. A gente acaba tendo uma proximidade às vezes com o familiar, né? E isso faz com que tenha um desequilíbrio mentalmente, né? Mas eu tô fazendo terapia, procurei pôr para fora, né, exteriorizar aquilo que eu estava na mente criando para me organizar, me manter equilibrada. Graças a Deus a gente ainda não perdeu nenhum colega de profissão, mas tivemos alguns colegas que mesmo após a vacina, né, tiveram Covid e dá aquele receio, assim, de será que a gente ainda vai cuidar? Outro dia tinha uma colega internada, mas graças a Deus ela saiu bem, né? Mas a gente fica com receio disso. Hoje, Eliane, vou ser sincera com você, hoje eu não somo mortes, mas não tô somando isso. Na verdade, como eu tô na clínica médica hoje, eu tô somando as minhas altas, graças a Deus, que tem sido bastante, né? Mas o coração aperta quando a gente leva o paciente para UTI. A gente fica bem receoso, com bastante medo por eles. Medo de que ele sofra e tudo mais. Mas eu não tenho somado mortes mais, não. Tenho somado a alegria da alta, a alegria desse paciente estar retornando à sua família. Então, Eliane, tudo é uma questão de vínculo, né? Eu tive uma paciente na clínica que ela me viu crescer. Foi vizinha da minha avó a vida toda e me viu crescer. Eu brincava com os netos dela e com e assim foram de uma família em si, né? Isso me chocou, porque e e tá junto do dia do óbito dos meus tios, dando na UTI também, me marcou bastante. Mas eu acho que foi mais por uma questão de vínculo afetivo mesmo com essas pessoas. E aí acabou que que eu percebi após a perda dessas pessoas que eu precisava de ajuda psicológica. E a morte que mais me marcou como enfermeiro foi de uma paciente de 50 anos de idade. Estava bem e diminuindo a oxigenação para ir embora para casa com a família dela, que por sinal a família dela ela era mãe de uma colega de trabalho. E essa paciente parou no quarto e a gente ficou 1 hora fazendo de tudo e aí assim a gente ainda se questionou por quê, como,
que a gente poderia ter feito de diferente, né? Quais os sinais que a gente não percebeu, mas foi fulminante, foi súbito e aí a gente ainda ficou meio chocado com aquilo, toda a equipe.